Seja bem-vindo ao canal do Estúdio Vitalizar. Nós continuamos a gravação da nossa série de vídeos sobre autoestima. Hoje nós vamos falar de autoafirmação. Autoafirmação é honrar minhas vontades, minhas necessidades e meus valores, buscando formas apropriadas de expressá-los na realidade. Em outras palavras, quando eu falo de autoafirmação, eu estou falando de aceitar as coisas que penso, gostar daquilo que penso e ter a coragem de expressar meus pensamentos na frente de outras pessoas. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não consigo falar em público, por exemplo, porque eu tenho vergonha. Na verdade, ela não tem vergonha de falar em público, ela tem vergonha daquilo que ela está falando. Se alguém lhe chamar para você falar sobre as suas qualidades publicamente, você pode ficar nervoso, porque você fica com medo da insegurança que você tem a respeito das suas próprias qualidades. A autoafirmação é estar do meu próprio lado, é ser capaz de dizer o que eu penso, é ser capaz de confrontar outras pessoas, dar a elas o direito de pensarem como quiserem, mas exigir o meu direito de ter os meus próprios pensamentos, as minhas próprias vontades e as minhas próprias opiniões. Nem sempre as pessoas conseguem expressar suas vontades e seus desejos porque elas têm medo dos outros. Isso é medo de autoafirmação. Autoafirmar-se é estar do seu próprio lado. Autoafirmar-se é você ser capaz de defender suas ideias. Muitas vezes, o que nós percebemos? O medo das pessoas de falarem em público, por exemplo. O medo das pessoas de expressarem suas ideias. Às vezes as pessoas estão numa roda de amigos, alguém dá uma opinião, você pensa o contrário e você não tem coragem de defender sua ideia ou de dizer o que pensa. Simplesmente porque você pensa consigo mesmo. Eu não vou entrar em conflito. Mas na maioria das vezes, essa vontade de não entrar em conflito é medo de autoafirmação. Porque autoafirmação significa muitas vezes confrontar os outros. Confrontar os outros não é brigar, é ter a capacidade de se expressar e de deixar claro o que você pensa sem medo dos julgamentos alheios. A maioria de nós, em nosso processo de educação, não tivemos incentivos à autoafirmação. Nossos pais impediam que nós tivéssemos ideias próprias. E muitos de nós fomos educados para não emitirmos nossas opiniões, para ficarmos calados e aceitarmos aquilo que os outros, as figuras de autoridade, diziam. É óbvio que em algum momento eu tenho que seguir a autoridade, mas em outros momentos eu tenho que me autoafirmar. E autoafirmação tem a ver com expressão de vontade. Uma característica básica da autoafirmação é a expressão do olhar. No passado, o escravo, o que era considerado o inferior, ele não podia olhar nos olhos do seu senhor. Quantos de nós temos medo de olhar nos olhos de outras pessoas? Você já parou para pensar por que tem gente que não conversa com o outro olhando nos olhos? Você tem dificuldade de olhar nos olhos das outras pessoas? Isso tem a ver com a autoafirmação. Olhar nos olhos. A próxima vez que você for falar com alguém, olhe nos olhos dessa pessoa. Diga o que você pensa olhando fixamente nos olhos dela. Não estou falando de olhar de intimidação, de olhar de imposição. Eu estou falando de um olhar de expressão, de você olhar, dizer o que pensa e saber que você tem o direito de expressar suas próprias vontades, suas próprias ideias. Então, a primeira característica da autoafirmação é essa expressão do olhar. Os olhos são os espelhos da alma, dizem por aí. Portanto, ao olhar nos olhos de alguém, eu sei exatamente se essa pessoa está mentindo, se ela está tentando me enganar, se ela está insegura. Isso é uma questão de observação. Autoafirmação tem a ver com o direito de viver, com o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Portanto, eu exijo espaço. Eu exijo meu lugar no mundo, que é direito meu. E para fazer isso, na maioria das vezes, nós temos que ter algum tipo de conflito. Já viram como é que os animais se comportam? Cada um demarca seu espaço. É óbvio que nós, seres humanos, somos sociáveis, somos civilizados, mas existe um espaço em torno de nós que nós precisamos defender.
As pessoas precisam saber quais são minhas opiniões, quais são minhas ideias e saber o que eu estou disposto ou não a negociar. A autoafirmação deixa claro para o outro até onde ele pode ir. Isso tem a ver com respeito também, porque quando eu me autoafirmo, eu já digo para o outro quais são os limites que ele pode ultrapassar ou não em relação a mim. Quando nós vivenciamos experiências de relacionamento, a autoafirmação é extremamente importante. Já viu quantas pessoas que são amigos, casais, irmãos, parentes, colegas de trabalho, onde um domina o outro totalmente? Porque as pessoas não se autoafirmam. Quando eu me autoafirmo, eu digo para o outro, olha, esse espaço aqui é meu, essa parte aqui pode ser negociável, mas existem ideias que são inegociáveis, que eu não abro mão delas. Por último, eu diria que a autoafirmação ela exige enfrentamento. Nós precisamos aprender a enfrentar os outros, a darmos as nossas opiniões, a dizermos nossas ideias. Por exemplo, quando você vive um relacionamento, quantas vezes você se molda, você se adapta ao outro? É óbvio que nós podemos nos adaptar ao outro em determinados assuntos, em determinadas opiniões ou até em determinados momentos. Mas o outro precisa saber quais são minhas necessidades, quais são minhas opiniões e quais são minhas ideias. Eu quero deixar aqui um exercício para você. Treine sua autoafirmação. De que forma? Expresse as suas ideias. Todas as vezes que você estiver numa conversa, numa discussão, num ambiente com várias pessoas e surgiu uma ideia sua e você sentir medo de falar, sentir o coração acelerar ou sentir que aquele pensamento, eu não vou falar para não gerar conflito, diga o seguinte, gente, nesse momento eu senti meu coração agitado, acho que o que eu penso é diferente do que vocês pensam, mas eu quero expressar minha opinião para exercitar minha autoafirmação. E diga exatamente o que você pensa. Não queira convencer ninguém das suas ideias, mas não se deixe dominar pelas ideias dos outros sem que você tenha seus próprios pensamentos. Pense nisso e pense agora. Se você gostou, dê um like no nosso vídeo, deixe seus comentários, faça uma pergunta e divulgue nosso canal para os seus amigos. Estúdio Vitalizar, construindo uma nova visão de mundo.